Estamos de volta, 1h54. Eu cometi aqui um erro, né, um agafe. Chamei a dona Elzimar, quando na verdade era para chamar o seu Elzimar. O seu Elzimar é um homem. Desculpa, seu Elzimar. Então vamos lá, o Leonardo, ele pergunta o seguinte. Pergunta para o entrevistado quanto tempo temos para... Ele colocou aqui o termo emprestar. Qual é o mesmo termo? Impetrar. Impetrar uma ação contra uma empresa, pois eu saí de uma empresa e não recebi os meus direitos, e nem carteira assinada eu tinha. Fiz a denúncia por um portal que um servidor lá do Ministério do Trabalho me passou, mas já tem 1 ano, e até agora não fui chamado para ser ouvido. E aí, qual que orientação você passa para o seu Elzimar? Correto. Bem, boa tarde, Elzimar. Eu te oriento a imediatamente procurar a Justiça do Trabalho, ali o TRT, o TRT, que fica em frente do fórum, bem ali no centro, lá quase em frente daquela Praça dos Tocos, e procure o plantão trabalhista, fala que você quer ajuizar uma reclamação trabalhista. Isso pode ser feito até 2 anos do rompimento do seu vínculo, tá? Esse prazo na CLT, tá bom? Isso aí para que um juiz obrigue judicialmente a que a empresa pague esses valores que ela está te devendo. Então eu estendo essa orientação para todos os trabalhadores. Se houver uma irregularidade durante o vínculo, é um prazo de até 5 anos do cometimento da irregularidade. Então, depois, se você ainda estiver trabalhando, você ainda tem 5 anos ali para poder denunciar. Se eu comecei a trabalhar agora, aconteceu um atraso de salário, eu posso reclamar disso até 2028, tá? E depois disso prescreve. E depois que você saiu da empresa, o prazo de prescrição é de 2 anos. Então, como você disse que passou 1 ano apenas, esse prazo está cabível. Dá para você ir atrás disso aí. Então, tá? ali ao lado em frente ao fórum? Isso. Quase ali ao lado em frente ao Palácio de Justiça e do lado do fórum. Sim, bem pertinho, claro. Ali da Praça dos Tocos. Fica entre a Assembleia Legislativa e o fórum. Exatamente. É só chegar ali na recepção e falar, olha, eu quero ajuizar uma reclamação trabalhista, que eles vão dar os devidos encaminhamentos. Perfeito. Leonardo, tem aqui o Luiz Carlos, da Vila Acre. Ele diz, Itaã, o recolhimento de FGTS é o mais comum nas empresas. Qual é a punição para as empresas inadimplentes? Aquelas empresas que não fazem o depósito que é direito do trabalhador. Perfeitamente. Bem, o recolhimento de 8% do FGTS, que é depositado na conta vinculada do trabalhador e que ele pode sacar em determinadas hipóteses, no caso da demissão sem justa causa, nos casos de inundação, para uso na casa própria, para algumas doenças, ele é uma obrigação da empresa, e a empresa que não recolhe, são 2 procedimentos que os fiscais fazem. Isso é uma das nossas atribuições. O primeiro é uma notificação de débito, a chamada NDFC. Nós fazemos essa notificação de débito de fonte de garantia, que o próprio nome já diz. A gente vê quanto que a empresa está devendo e fala, olha, vocês devem pagar esse valor. Se a empresa não pagar, esse processo administrativo é encerrado, depois de dada ampla defesa para a empresa, e é encaminhado para a Caixa Econômica para cobrança. Agora, é muito importante que o trabalhador sempre tire um extrato da sua conta vinculada na Caixa. Para saber se está sendo feito. Exato, porque o prazo de prescrição desses valores era de 30 anos. E em 2015 passou de ser apenas 5 anos. E, quer dizer, você está trabalhando um tempo, a empresa não recolheu, você está lá há 8 anos na empresa, tá? Você só vai poder pedir dos últimos 3 anos. Olha então, só. Ficar muito atento que esse prazo de prescrição diminuiu, tá? Olha, não estão recolhendo meu fundo de garantia. Entra no Google, digita lá denúncia trabalhista, que vai ser remetido
ao site do Ministério do Trabalho, onde pode ser feita uma denúncia. Além disso, vocês podem agendar um atendimento do plantão fiscal pelo número 3212-3300, e nas terças e quintas tem um atendimento presencial. A gente pode colher essa denúncia lá também e fazer uma fiscalização na empresa. Ô, Leandro, só um instante. Se você pudesse, por gentileza, Laércio, 3212-3300. Exato. Só coloca aí uma tarjazinha. 3212-3300 é o telefone que a pessoa que precisa acionar a Justiça do Trabalho pode tirar dúvidas. Exato. É isso? Então, eu tenho que complementar a informação. Perdão. Essa notificação de débito, complementando a pergunta do telespectador, ela enseja uma série de atos de infração. Então, tem um auto de infração pela falta do depósito mensal, pela falta do depósito da verba rescisória, pelo não recolhimento da contribuição social. Então, quando a empresa atrasa o fundo de garantia, isso é uma cascata de infrações, tá? E isso é muito comum nas nossas operações, nas nossas ações fiscais. Perfeito. Boa tarde, Taan. Trabalho com máquina de alta tensão. Gostaria de saber se tenho direito de receber adicional de periculosidade. Pergunte aí, por favor. É o Francisco, do Manuel Julião. Francisco, você deve procurar o SESMIT da sua empresa, o setor de saúde e no meio de trabalho. Cada empresa deve manter essas empresas que trabalham, e aí vai ser feito um laudo do engenheiro de segurança para avaliar o tipo de atividade que você está desenvolvendo. Especificamente em abstrato não dá para a gente saber se tem direito ou não. Cabe ou não. Tá? Em princípio, você deve procurar esse engenheiro de segurança. Ah, minha empresa não tem SESMIT ou algo desse tipo. Marca um agendamento lá no plantão fiscal que a gente vê a tua situação com mais cuidado. Por esse telefone? Exatamente. 3212-3300. 3212-3300. Perfeito. Boa tarde, isso aqui é boa. Boa tarde, Taan. Sou o vendedor e meu patrão me paga salário mais comissão. Mas na carteira só tem o salário. Isso é correto? A gente tem que ver como que foi compactuado o contrato de trabalho inicial. Tá? Então, se era uma parte fixa, uma parte variável. Isso depende da negociação. Exato. Então, se foi pactuado no contrato inicialmente, o contrato é lei entre as partes e ele deve ser cumprido à risca. Tá? Quando envolve o governo? Tem uma pergunta aqui que fala assim, e quando é o governo que deve o pagamento da rescisão? A novela fica com um capítulo mais dramático ou não? Como é que é? Olha, se for um servidor estatutário, a gente não tem poder de fiscalização. Nós fiscalizamos os seletistas. Se for servidor público, vocês não têm como. Exatamente. Agora, se for uma empresa terceirizada que presta serviços ao governo, aí a gente pode fiscalizar. Tá? Agora, independente disso, como nós temos essa competência de mediação e conciliação, nós podemos tentar conversar, podemos tentar ajudar as partes a chegar no entendimento, mesmo sendo um estatutário. Ah, que bom. Sim. Eu quero de imediato agradecer mesmo a tua presença aqui, porque me parece que a presença do delegado do trabalho num programa de entrevistas é importante para perceber pelo menos o esforço para você estar mais próximo do trabalhador. E isso é uma coisa bacana. Eu queria saber como é que você pensa em estar mais presente no interior do estado do Acre. Certo, tá. Eu acho muito pertinente a sua observação, porque o Ministério do Trabalho sofreu um desmonte nos últimos anos, uma desestruturação muito grande. Nós chegamos a ser extintos por 2 anos e meio. Você sabe que em 2019 teve uma reforma trabalhista que suprimiu inúmeros direitos do trabalhador. Então a gente estava vendo num processo de desregulamentação. Então a nossa esperança agora é que o Ministério do Trabalho volte a ser a casa do trabalhador, que os trabalhadores voltem a nos procurar. Então, você viu que já falei do nosso corpo de fiscais, que é um corpo um tanto limitado, mas
nós pretendemos trabalhar bastante junto com os sindicatos, que o sindicato também tem um poder de fiscalização. Está no artigo 8º da Constituição que os sindicatos têm o poder de representar os trabalhadores nas ações judiciais e administrativas. Então, o trabalhador do interior, aí, dos 22 municípios do estado, olha, está havendo uma irregularidade trabalhista aqui. O primeiro ente a ser procurado é o sindicato. O sindicato notifica a empresa, pede para ela regularizar. Se ela não regularizou, chama a gente tenta fazer uma mediação, porque nós temos que apostar bastante nesse diálogo social. É uma forma, talvez até mais inteligente de fiscalização, porque a gente consegue atingir uma categoria, atingir todo um setor econômico, sem que seja necessário o auto de infração, o litígio, né? Exato, a gente precisa apostar na pacificação social. A pacificação social é o fim maior do direito. E o Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional do Trabalho, está aberta a criar essas pontes de entendimento entre o capital e o trabalho. Essas pontes de entendimento, você já estabeleceu algum tipo de diálogo com a CISA, FEComércio, FIEAC, como é que está essa? Olha, ontem foi a nossa posse lá no auditório do Ministério Público Estadual. Foi uma posse muito prestigiada, estavam presentes o representante da CUT, o presidente da FIEAC, muito representativa, a vice-governadora Maílza, a Guida Aquino, superintendente da Polícia Federal. Eu até começo a nominar, é difícil porque a gente acaba esquecendo alguém, um ou outro. Mas foi uma presença maciça de instituições, e isso demonstra uma compreensão da necessidade de nós modernizarmos as relações de trabalho, porque sem isso é impossível o aprimoramento da democracia. Então, para a semana que vem, já estamos articulando uma reunião com os sindicatos, que a gente vai ver de que maneira que é possível os sindicatos passarem a cobrar mais das empresas essa adequação à legislação trabalhista. Antes do seu programa, eu estava observando o programa do Astério, e ele comentou que o trabalho não é uma maldição, o trabalho é uma bênção. E, de fato, o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma dádiva de Deus aos homens, porque a partir dele, ele nos proporciona autorrealização, oportunidades de socialização, recursos para sustentar nós e as nossas famílias, riqueza individual e coletiva. O trabalho é a coisa mais segura que existe, o amor ao trabalho. Mas não é qualquer trabalho que proporciona isso. É o trabalho feito em condições dignas, é o trabalho decente. E é para garantir a observância do trabalho decente que a sociedade desenvolveu instituições como o Ministério do Trabalho. Então, existe o trabalho que liberta e existe o trabalho que degrada. Exatamente. Então, para isso que existe o direito e para isso que existe a fiscalização. E para quem não entende isso, a lei, né? Exatamente. Aí o peso da lei. Exato. Eu queria que você explicasse para o Edson, acho que não ficou claro aquela diferença a respeito da atuação do Ministério entre os seletistas e os estatutários. Pergunte ao superintendente como está a fiscalização de segurança do trabalho nos órgãos públicos, em conformidade com o novo modelo do e-social, já que a legislação cobra tanto da esfera privada quanto da pública? Entendi. Ok. Edson. Eu acho que, Edson, o poder público não é fiscalizado pelo Ministério do Trabalho, tá? A nossa função é fiscalizar as empresas privadas. Então, eventualmente, olha, um pé direito está irregular, alguma coisa nesse sentido, nós não temos o poder de atuar, porque é até uma incoerência lógica. Seria o Estado atuando contra si mesmo, né? Então, nesse caso, talvez o Ministério Público, que tem esse papel de fiscal da sociedade, esse papel
de custos legis, de fiscal da lei, ele teria uma atribuição maior. Seria mais adequado o próprio MP. Exato. Ele citou aqui o e-social, aquele programa, plataforma do e-social. Uhum. Tem alguma especificidade isso? Por que ele citou isso aqui? O e-social, ele só centraliza toda aquela burocracia que era feita antes, 1000 formulários, hoje só está nessa única plataforma que é o e-social. Então, perfeito. Uhum. E tem uma colônia e uma vez ou outra pago diárias a uma pessoa para me ajudar. Pergunta aí para o delegado como devo fazer. É o Juca, lá da Transacriana. Então, aqui, você entendeu? Ele paga, de vez em quando, ele paga ali um dinheirinho para quem o ajuda ali na colônia. Tá. E aí ele quer saber como é que ele respeita a lei ou não respeita, se o que ele está fazendo é contra a lei, enfim. Na CLT consta que a relação de emprego é quando você tem subordinação jurídica, que é você prestar ordens para a pessoa, onerosidade, que é questão de pagar o salário, regularidade, né? Habitualidade, que é aquela coisa, é como a diarista. Foi lá 2 vezes por semana, ainda não configurou um vínculo de emprego. Agora, se vai 2 vezes por semana por 20 anos, aí é diferente, né? Mesma coisa, não configura. Não configura? Não configura, tá? A habitualidade é dentro da semana. O critério é semana? Isso, exatamente. Que novidade é essa? Então, você deve ficar bem atento a isso. Ele está prestando essa diária, mas ele prestou essa diária de forma ininterrupta por uns 15 dias, 10 dias, já configurou a relação de emprego, tá? Eventualmente, esse empregador ou essa pessoa que contratou esse serviço pode ser demandado na Justiça do Trabalho por causa disso. Olha, mas essa de que a pessoa, por 2 vezes por semana, aí eu brinquei, né? Por 20 anos, não configura um vínculo, isso aí é para lascar o trabalhador, né, o Leonardo? Isso deve ter sido coisas dessa reforma nova aí, não? É a interpretação da lei, tá? Agora também tem as nuances dos casos concretos. Cada caso é um caso. Aí tá. Então aí já me dá uma esperança maior. Exatamente. Você chegar e falar, olha, eu trabalhei lá durante todo esse tempo, mas eu chegava em tal horário, chegava lá de madrugada, saía, faço uma reclamação trabalhista e vejo o resultado, converso com um advogado trabalhista. Perfeito. Ô Leonardo, há quanto tempo que você está aqui no Acre? Você está aqui no Acre atuando? Desde 2009. Desde 2009? Exatamente. De lá para cá, você tem percebido, pelos processos que você cuidou, que essa relação do capital-trabalho tem melhorado, Leonardo? Eu acredito que houve uma melhora, sim. Houve uma melhora? Sim. A gente tem empresas excelentes aqui no Acre. Tem empresas que, algum tempo atrás, eu dava plantão fiscal e que nunca ouvi uma reclamação no plantão fiscal. Tem boas empresas para trabalhar. Acho que melhorou, sim. Você já fez esse raciocínio aqui? É importante porque você, na condição de delegado do trabalho, essa ideia de criminalizar a atuação empresarial é algo que a gente precisa virar essa página, né? O que a gente precisa é dar uma qualificada nessa relação. Acho que o entendimento é esse. Acho que o desafio de vocês é esse. Exatamente. Tá de portas abertas para conversar com o setor empresarial, porque o empresário, ele corre os riscos do negócio e são eles que geram emprego e renda. Então não interessa para ninguém que os empregados sejam onerados, ou que os empresários sejam onerados ou prejudicados. Exatamente. Prejudica até, inclusive, a própria classe trabalhadora. Exato. Leonardo, queria agradecer a tua vinda aqui e dizer que o Gazeta Entrevista sempre vai estar com espaço aberto aqui para a gente discutir esses assuntos. Então, logo você sinta necessidade, só fazer contato, tá bom? Muito obrigado. Perfeito, então eu que agradeço essa oportunidade. Bom, vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.